Mas, irmão, só tem 7. A besta só tem 7 cabeças. E as 7 cabeças são 7 reis. Como é que pode dizer que ele é o 8º? Que o Senhor nos ajude com a matemática aí. Essa matemática eu não entendo. Qual a matemática que pode caber 8 em 7? Então, irmão, o 7º rei vai morrer. Mas quem vai entrar no corpo dele é o que vem lá do abismo. Entendeu? E ainda a Bíblia ainda diz assim: e esse 8º, ele procede do 7. Está vendo? Porque nós não lemos com cuidado, irmão. Nós lemos por cima. Nós não paramos, não oramos, pedindo a Deus para nos mostrar. Está vendo? Ele é o 7º? Não, não chegou até hoje. Ele é o 6º? Não, ele estava vivo naquela época, era o Domiciano. Então tem que ser um dos 5 primeiros. Então, irmão, olha só. Nós estamos vivendo hoje essa situação. Israel está na incredulidade. Quando esse indivíduo aparecer na terra, nos 3 anos e meio, Jesus falou que nunca houve sofrimento igual em toda a terra até hoje. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados para 3 anos e meio, eles teriam uma carne e se salvariam. Ou seja, o anticristo mataria todo judeu e todo cristão que estiver aqui na face da terra. E aí, irmão, 3 anos e meio, os judeus serão perseguidos. Deus vai fazer, usar de misericórdia com eles. Lembra? Capítulo 7, eles são marcados por sinal de Deus, né? Na testa, tem um sinal na testa. Mas ainda não se converteram, irmão. Tá vendo? Eles não se converteram, eles vão converter depois. Então vamos ver quando? Só para a gente encerrar. Amém. Quando é que isso vai acontecer? Não, vamos dizer que hoje acontecesse o arrebatamento. Aí acontece agora, o rei aparece, faz o pacto com Israel, 7 anos, 3 anos e meio ele morre com uma espadada no pescoço. E aí aparece o anticristo e perseguição durante 3 anos e meio. Então vamos ver, Zacarias, um dos últimos profetas aí do Velho Testamento. Capítulo 12. Zacarias 12, verso 10. Acharam? Ainda tem barulhinho, né? Ele sabe que não achou para um barulhinho, né? Ok? Então, e sobre a casa de Davi, 12, 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem me traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui, irmão, só diz que vão chorar por aquele que transpassaram. Vamos ver um pouquinho mais claro. Apocalipse capítulo 1. Verso 7. 1, 7. Olha, irmão, que já clareia bastante, olha só. Eis que vem com... Eles vêm o quê? As nuvens. Ah, porque vocês falam nuvens. Aí eu... A gente está falando errado, né? Eis que vem com as nuvens. E aí todo olho verá. Até quantos o... Agora, irmão, presta atenção, você vai encontrar uma tradução aí que mudou a palavra e tirou o significado dela, olha só. E todas as tribos. Não, como é que está na sua Bíblia aí, irmão, por favor? Todo mundo tem tribo? É tribo. Alguém tem diferente, não? Não? Tá vendo? Em alguma tradução diz que está todos os povos da terra. Irmão, mas são as 12 tribos de Israel. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre. Por quê? Porque o Senhor naquele dia derramará o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Agora, irmão, vejam só. Eis que ele vem com as nuvens. Quando é que ele vem com as nuvens? E todo olho verá. Não pode ser quando ele vem como ladrão. É verdade? Então isso é quando, irmão? No final da tribulação. Então o pessoal fala, não, o judeu vai se converter, vai pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação. Mas, irmão, ele só converte a Jesus no final da tribulação.
Quem vai pregar o evangelho, irmão? Apocalipse 14, vi um anjo voando no meio do céu, pregando, trazendo o evangelho à terra e dizendo a todos que habitam sobre a terra: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Quem vai pregar o evangelho são os anjos, irmão. Lógico, o judeu estiver aqui na terra, ele tem o temor dele de Deus ainda na incredulidade. Tem cristão na terra, mas, irmão, mas não tem igreja. O anticristo não vai permitir ter igreja em lugar nenhum, ele vai acabar com tudo. Ok? Mais claro ainda. Então, primeiro ele vem, vai derramar o espírito de súplicas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, olharão para aqueles que transpassaram, pranteá-lo. Aqui diz, ele vem com as nuvens, todo olho verá. Tá vendo? Então é uma coisa aberta, é como ele vem como relâmpago, que é visto do Oriente até o Ocidente. E até aqueles que o transpassaram. Então, sem dúvida, significa o seguinte, principalmente a nação de Israel, que pediu que ele fosse morto. Mas, irmão, eu creio que até aquele soldado que bateu o cravo na mão dele, lá no Hades onde ele está, ele vai poder ver isso. Até eles vão poder ver. Agora olha só, irmão, Mateus 24, olha que clareza que esse texto em cima do que nós estamos falando. Mateus 24. Olha só, isso aqui concorda, irmão, com o texto lá de Apocalipse 1:7. Tá vendo que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Quer dizer, verso 27, 24 e 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, os 3 anos e meio do anticristo. Ele diz, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, alguns acreditam que o sinal do Filho do Homem é a rejeição dele, que foi a cruz. Então a cruz vai iluminar todo o universo assim. É uma conjectura, ninguém diz, não podemos afirmar que é. Mas alguns irmãos aí que nós respeitamos creem assim. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E aí, todos o quê? Agora sim, agora tem, tá vendo? Tá vendo, irmão? Povos da terra, irmão, não é? Todas as tribos, esse versículo está ligando direitinho lá com Apocalipse 1:7. Tá vendo? Então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder. Tá vendo, irmão? Então nesse momento, o que acontece? Quando eles olham, eles falam, nós crucificamos o nosso Messias, nós matamos o nosso Redentor. Oh, irmão, coisa terrível. Coisa terrível. Mas, irmão, isso é no final da tribulação. Aí Zacarias, irmão, ele conta para nós. Volta para Zacarias. Capítulo 13. Verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Vendo? Mas escuta só, irmão. Quando isso acontecer, chegar o momento, porque essa fonte ela foi aberta lá no Calvário. Já foi aberta para eles. Só há um meio de purificação, é o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Tá vendo? Então ele diz, naquele dia haverá uma fonte aberta. Não está dizendo que ela está sendo aberta, ela já está aberta à disposição deles. Mas agora chegou o momento que o Senhor Jesus pagou o pecado de todos, dos gentios, dos judeus, da igreja. Pagou de todos. É isso? Então, irmão, quando o Senhor Jesus chegar perto e tiver o contato com aqueles muitos judeus, né, que estão ali, então olha só, irmão, o que o Espírito Santo registrou para nós? Verso 6. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas suas mãos? Irmão, que ferida é essa na mão? O que você acha que o Espírito Santo está falando aqui? Que ferida é essa na mão? Está crucificação, irmão, não tem jeito. Zacarias, o tempo todinho, capítulo 12, 13, 14, ele está falando sobre isso. Mas, irmão, olha só o amor de Deus. Lembra daquele povo que eles fizeram? Eles crucificaram, rejeitaram, mataram o Senhor.
Mas aí, quando alguém chegar a perguntar, que sinal é esse? Que ferida é essa na sua mão? Ele responderá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Meus amigos. E aí, irmão, infelizmente nós lemos o capítulo 11 de Romanos, nem passamos perto, né? Nem passamos lá perto. Queria mostrar para os bons agora, né? O que vai acontecer? É se a rejeição de Israel, por causa deles terem rejeitado o Messias, trouxe bênção para o mundo, riqueza para o mundo. Aí o Espírito Santo registra através de Paulo dizendo, o que não será a reintegração deles novamente na árvore da bênção de Deus sobre a terra. Se nós que somos oliveira brava, se somos zambujeiro, que não somos originais ali do Abraão, que não somos de Israel, não somos descendentes de Abraão, segundo lá a herança dele como Israel, e nós podemos ser enxertados ali, e diz, quanto mais aquele que é o ramo natural. Então, irmãos, Deus está preparando o que para o mundo hoje? Está preparando a igreja. Quando a plenitude dos gentios entrar, completar o número da igreja, a porta fecha, acabou o que Deus tinha para realizar com a igreja. E agora ele se volta para o tabernáculo caído de Davi. Israel vai ser levantado novamente. Diz Paulo lá, o endurecimento veio em parte, mas agora todo Israel será salvo. O Senhor vai reintegrá-los novamente. E vai levantar o tabernáculo caído de Davi. E aí, irmão, parou? Não. Então agora chegou o momento do milênio começar. Então ele diz, para que os demais homens busquem ao Senhor. Irmão, você sabe quando é que vai acontecer que vai ser derramado o Espírito sobre toda a carne? Você sabe quando é que vai acontecer os sinais, sangue na lua e sinais? Irmão, só no milênio. A profecia ainda não teve cumprimento. Se você ler Joel com atenção, você vai descobrir que está lá, depois daqueles dias. E depois daqueles dias é a batalha do Armagedon. É a guerra do Armagedon. Então, irmãos, olha só o coração de Deus. O perdão que Ele dá. Irmão, você como cristão, anime-se. Está vendo? Porque Satanás o tempo todinho está querendo ensinar para a gente que Deus, né, às vezes até pensar que Deus está nos odiando. Que Ele nem consegue olhar para o nosso rosto. Então, irmão, Deus, Ele não ama o nosso pecado, tá vendo? Mas nós não mudamos nunca com Ele. Nós nunca perdemos o nosso parentesco. Filho pode cair no chiqueiro de porco. Pode ficar lá uma semana, um ano, lá, ronque, lá no meio dos porcos, lá andando. A ponto de alguém passar na rua e falar, olha, 5 porquinhos bonitos, na verdade é 4 e um ser humano. Ele nunca vai deixar de ser ser humano. Nunca. E se você quiser saber a diferença, é só arranjar uma mangueira com um jato d'água e... Aí você sabe quem é porco e quem é gente. Tem cristão que cai na lama? Tem. E muita lama mesmo. Tá vendo? Mas nós chegamos lá e falamos, não, coitado do nosso irmão, virou porco. Não, irmão, não vira porco, não tem jeito. Ele não vira porco, não tem jeito. Ele nunca vai perder o parentesco com o pai. Irmão, nós julgamos que o nosso parentesco com os nossos filhos é maior do que o nosso parentesco com Deus. Porque nós perdemos a salvação. Deus nos rejeita, mas um pai não registra o filho, ainda que ele se torne o pior criminoso desse mundo. É verdade ou mentira? Verdade. Vai lá, a não ser que uma mãe seja desequilibrada, a cabeça dela está funcionando. Mas se ela for uma mãe verdadeira, quando chegar perto e falar, olha, ficamos sabendo que o seu filho matou 30 lá. Ela falou, oh, coitado do meu filho. Ô Senhor, tem misericórdia do meu filho. E se o filho dela vier na casa dela, falou, ô meu filho, vem cá, você fala, some daqui, praga. Faz não. Coração de mãe, coração de mãe. Então Deus é assim. Isso é o que Deus está querendo ensinar para nós hoje. Está querendo ensinar para nós hoje. Olhe para Israel, olha o que eles fizeram com ele. Eles são meus amigos. São meus amigos. Sofreram, irmãos, estão sofrendo e vão sofrer mais ainda. Não brinque. Mas, irmão, parentesco não muda. Nunca duvide. Judas tem um conselho para nós excelente. Aquele Judas que escreveu só um capítulo.
Né? O livro dele só tem um capítulo. Ele diz assim: guardai-vos no amor de Deus. Tá vendo? É você que se guarda lá. Se você saiu, o senhor fala: olha, não tirei o amor, você que sair, o problema é seu. Então, irmão, não saia, né? Seja como o jovem, diz, ainda que ele me mate, nele eu espero. Amém. Nele espero. Então, irmãos, olha, hoje esse mundo está sendo governado por dois tipos de governo. O governo da terra são os reis da terra, os presidentes aí, os políticos, que são ótimos, excelentes. Fala que não deve, né? Aí, irmão, nós conhecemos aí, a politicagem aí. O Brasil, então, né? Já sabe nem que é. E aí, irmão, e os principados e potestades dos ares. Deus está preparando dois grupos. Dois grupos. Aqueles que hoje, da igreja, forem qualificados como vencedores. Está lá nas 7 igrejas, ao que vencer. Tá vendo? Se for qualificado, então ele vai fazer parte da Nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro, que vai governar nos ares, vai tomar o lugar dos principados e potestades. Tá vendo? E na terra, irmão, Israel vai governar em Jerusalém. Tá vendo? Então amanhã, se a gente prosseguir, não vou mostrar para os irmãos, não deu tempo para cobrir tudo, mas Zacarias fala que na época do milênio, toda a nação tem que subir a Jerusalém na época da festa dos tabernáculos. Amém. Tá vendo? Naquela época, os homens vão agarrar a roupa do judeu dizendo: olha, nós queremos ir com você lá. Nós queremos aprender com vocês. Porque nós sabemos que Deus está no meio de nós. Então, irmão, Israel vai instruir o mundo inteiro na época do milênio. Tá vendo? Ainda vai ter pecado? Vai, sem dúvida. Isaías disse: se alguém morrer com 100 anos, morreu jovem. Então não pode ser um novo céu e nova terra, porque lá não tem morte. Então na época do milênio tem. Então uma pessoa, se cometer pecado, ele é julgado na hora. Não tem depois não, é na hora. Então, irmão, a terra vai se encher da glória do conhecimento. Amém. Aí vai se cumprir que nós devemos orar: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Tá bem, irmão? Isso durante 1000 anos. E aí, irmão, depois nós entramos na eternidade. E aí não sabemos o que vai acontecer, porque a Bíblia acabou. Falar daí pra frente é meio perigoso. Ou é muito perigoso. É muito perigoso. Bem, irmão? Mas olha, irmão, não esqueça, irmão. Não esqueça disso. Não perca de vista essa verdade. Deus não tem plano só para a igreja. Deus tem plano para a igreja, Deus tem plano para Israel, Deus tem plano para a igreja. E isso não vai acabar. Vai permanecer. No final, não vai ter só um povo que é da igreja e o resto tudo no lago de fogo condenado. Não, não tem não. Lá no final tem as nações, os reis da terra. Aí já é o final, Apocalipse 22. Amém? O Senhor nos abençoe. Sei que para alguns irmãos que talvez não estejam muito familiarizados com esses textos, não é muito fácil, mas como os irmãos estão gravando, depois pode voltar a ouvir, meditar, né? E amanhã, né, a gente prossegue com o nosso assunto para cobrir o restante que o Senhor tem proposto para nós. Amém? Deus nos abençoe.